Queridos amados, seja bem-vindo à nossa leitura aqui do canal da Comunidade Católica Brasileira de Ulster, nos Estados Unidos. Hoje, nossa quarta-feira, nessa quinta semana, dia 24 de março. Aqueles que têm a oportunidade de ter em casa o livro de Santa Faustina, no diário dela que ela escreveu, diz que o silêncio é como a espada na luta espiritual. A alma tagarela e atingirá a santidade. Essa espada do silêncio cortará tudo que queira apegar-se à alma. Somos sensíveis à fala e, sendo sensíveis, logo queremos responder. Não levamos em conta se é da vontade de Deus que falamos ou se é nossa própria vontade. Mas a alma silenciosa, ela é forte. Nenhuma adversidade a prejudicará. Se perseverar no silêncio, a alma recolhida é capaz da mais profunda união com Deus. Ela vive quase sempre sobre a inspiração do Espírito Santo. Deus opera sem obstáculo na alma silenciosa. O silêncio é uma linguagem tão poderosa que atinge o trono de Deus vivo. O silêncio é a sua palavra, embora oculta, mas poderosa e viva. Essas frases foram tiradas do Diário de Santa Faustina, diário número 477 e diário número 888. Se vocês tiverem a oportunidade, medita sobre esse livro. Ler todas as palavras. Medite e, em silêncio, glorifica a Deus pelo dom da vida. Amados irmãos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família aqui da nossa comunidade. Mais uma vez queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão unidos conosco, nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus vos abençoe. Assim possamos então levar nossos olhos a Cristo. Em oração possamos dizer: Senhor Jesus Cristo, Divino Mestre na Eucaristia, dai-nos a graça de compreender o significado de viver como Filho de Deus. Faça-nos também compreender o significado de viver como Filho do Pai em liberdade. Assim vos pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que não prestais cultos aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos das minhas mãos? Sidraque, Mesaque e Abdenago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus a quem rendemos culto pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Mesaque e Abdenago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou aos soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Mesaque e Abdenago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei, disse este. Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto de do quarto homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus, de nosso Pai. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refulge vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras do Senhor, glorificai-o, a ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos liberta, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazei o que ouviste do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me? A mim, quem vos falei a verdade que ouvi de Deus? Isso Abraão não o fez. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério e temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim para mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nossa reflexão hoje nessa quarta-feira, 24 de março. A liberdade é um valor que todos desejamos usufruir com alegria, com felicidade, com amor, mas nem sempre a procuramos aonde podemos encontrar. Se a gente olhar quando fala para nós o Evangelho, na primeira leitura, os 3 jovens de que nos falam nessa nossa primeira leitura, são um excelente exemplo, um maravilhoso exemplo de liberdade. Eles recusaram corajosamente adorar ao poder real, mesmo sendo condenado à fornalha ardente. Nabucodonosor pergunta: qual o Deus que poderá libertar-vos da minha mão? Os jovens responderam com alegria no rosto: não vale a pena responder-te ao propósito desta questão. Se isso for assim, ó Deus que nós servimos pode nos livrar-nos dessa fornalha incandescente, até mesmo o rei das tuas mãos, até mesmo da mão do rei Nabucodonosor. E esse gesto é uma liberdade que condenou-os ao suplício. Aparentemente eles perderam a liberdade, foram amarrados, lançados ao fogo, mas Deus, em quem nós confiamos, Ele intervém. Deus, Ele intervém para nos libertar. Ele interviu para que os 3 jovens fossem libertos. E o rei ele ficou escandalizado. E ao ver toda aquela cena, ao ver que parecia que tinha uma 4ª pessoa ali no meio daqueles 3 jovens, o rei se converte. Se converte à fé. Queridos, quando Deus deixa de ser apenas uma ideia abstrata em nossa mente, e quando a fé em Jesus Cristo se torna uma realidade em nossas vidas, nós podemos experimentar a liberdade cristã, poderemos experimentar a liberdade de Cristo, poderemos ver com os olhos de Cristo o nosso coração. Não é que a vida se torna mais fácil. A verdadeira fé em Deus nos leva a uma relação pessoal com Cristo que nos revela uma obediência que ainda não foi conhecida por cada um de nós.
não foi conhecida pelos seres humanos. Essa obediência, ela estabelece um novo laço que não nos escraviza, mas que dilata os nossos corações e fazemos ir além dos nossos horizontes, além do horizonte, pela via dos mandamentos, pela via dos mandamentos divinos, pela via dos ensinamentos de Cristo. Como os judeus que diziam filho de Abraão, talvez também nós nos digamos sermos cristãos apenas porque somos fiéis a uma tal observância ou alguma coisa que se fala dos mandamentos, somos obedientes a alguns quesitos. Mas isso não é suficiente para fazer de nós filhos de Deus. Ser filho de Deus é, em primeiro lugar, ser livre. Ser livre para Cristo. Ser livre em Cristo. Jesus é o Filho de Deus que nos revela a verdadeira liberdade. Devemos contemplá-lo e assim verificaremos que essa liberdade consiste numa renúncia de nós mesmos para afirmarmos em Jesus Cristo por meio dos nossos irmãos. A liberdade no pecado é exatamente o contrário. A liberdade no pecado, ela faz nos ver tudo a partir de nós mesmos. Tudo a partir do nosso próprio umbigo, dos nossos próprios interesses, das nossas próprias lógicas, dos nossos próprios ensinamentos, das próprias situações na qual nós pensamos que é verdadeiro. E coloca cada um de nós num pedestal, no centro do universo. Essa é a escravidão de que Jesus nos fala. Essa é a escravidão que Cristo nos mostra que o pecado é capaz de fazer na alma, na vida das pessoas. Se queremos e podemos permanecer na escravidão, mesmo também falamos muito da liberdade, da libertação, de curas, de milagres. Mesmo assim, tudo, nós podemos falar de tudo, mas ainda estamos na escravidão, ainda estamos no pecado, mesmo falando de liberdade, de liberação, de libertação, de cura, de milagres. Agora, nós não podemos libertar-nos de nós mesmos. Isso nós não conseguimos. Nós não conseguimos libertar-nos por nós mesmos. Nós seremos sempre dependentes. Um exemplo, podemos dizer, nós somos presos. Vamos dizer que nós somos presos e fomos colocados uma algema em nosso pulso. Mas o soldado deixou a chave das algemas ao nosso lado. Assim, nós pegamos a chave, retiramos as algemas. Nos mostra que nós estamos livres. Mas, de fato, ainda estamos presos. O motivo é que não tivemos a nossa liberdade editada por um juiz de soltura. Nós só seremos livres da prisão, do pecado, na medida em que abrimos os nossos corações à palavra, que é a presença de Jesus Cristo no meio de nós, e a sua poderosa salvação. Só ela nos arrancará da idolatria e, sobretudo,
egoísmo, para nos guiar até a liberdade do amor, da alegria, da paz, da paciência, da benevolência e da bondade, da felicidade e da mansidão, do autodomínio. Assim, pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo abriu-nos aos dons do Espírito Santo e à liberdade de sermos filhos de Deus. Queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.